A quebra de sigilo bancário de Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado Flávio Bolsonaro, revelou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu R$72 mil em depósitos feitos por Queiroz. A informação foi revelada pela revista Cruzoé e confirmada pela CNN. Foram ao menos 21 cheques depositados entre 2011 e 2016. O tema de hoje é: as revelações dos depósitos na conta da primeira-dama atingem o governo Bolsonaro? Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, as revelações sobre o caso Queiroz, elas não dizem respeito ao governo federal, nem ameaçam a instituição da presidência da República. Mas elas desgastam a imagem do presidente e a imagem da família do presidente. A alegação de desvio sistemático de verbas de gabinete promovidos aí por assessores parlamentares do agora senador Flávio Bolsonaro e os depósitos mal justificados na conta da agora primeira-dama ao longo aí dos anos levantam fundadas suspeitas de irregularidade. Embora a gente viva aí sob a égide da presunção de inocência e da garantia do contraditório, há de se reconhecer que as acusações que vão aí se desenhando, elas parecem plausíveis e verossímeis. Por isso, juridicamente, só nos resta aguardar o desenrolar do processo para conhecer o teor da defesa das partes investigadas. Lembrando que, ainda que o presidente seja implicado nesses episódios, a Constituição Federal assegura a ele o que a gente chama de imunidade penal temporária, nos termos do artigo 86, parágrafo 4º, que diz o seguinte: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, em outras palavras, enquanto presidente, ele não pode ser processado por fatos anteriores à sua posse. Mas esse privilégio fica restrito ao mundo jurídico. O presidente e a sua família nunca serão imunes ao julgamento popular e à opinião pública. E o povo costuma ser um juiz rigoroso, que decide aí de forma sumária e inapelável. E se comprovado um escândalo de corrupção, de lavagem de dinheiro ou desvio de verba pública, atingiria em cheio a marca Bolsonaro, que se construiu sobre a ideia de moralização da política. E é preciso reconhecer que nesse primeiro ano e meio de governo, com toda a fiscalização de uma imprensa, de um legislativo especialmente hostis ao Poder Executivo, não veio à tona um caso sequer de corrupção na estrutura federal. É preciso reconhecer que a barganha com a velha política fisiológica e a entrega de cargos ao Centrão ficou restrita à administração de 2% do orçamento da União. Em comparação com qualquer governo anterior, esses são avanços institucionais muito importantes e sem precedentes. Mas, feita essa devida ressalva, é impossível ignorar o risco reputacional que o caso Queiroz pode representar para o presidente e para a sua família. Em linhas gerais, reputação é um conceito que um grupo ou que uma sociedade tem sobre determinada pessoa, considerando aí os seus vícios e virtudes, a sua trajetória e sua posição atual. E a origem latina dessa palavra é muito interessante. O verbo putare, ele significa pensar ou estimar o valor de alguma coisa. E o prefixo re traz aquela ideia de repetição. Portanto, reputar em latim significava pensar, refletir sobre algo. E essa reflexão coletiva sobre o valor de uma pessoa, nós chamamos de reputação. E uma boa reputação é o maior ativo de um líder político. Só que da mesma forma, invertendo a polaridade, uma má reputação traz desconfiança, traz descrédito. E por envolver aí muitas questões subjetivas, de foro íntimo e de percepção social, pessoal e social, muitas vezes uma mera suspeita, não confirmada ou não comprovada, é capaz de arruinar uma reputação. Falando do latim, os historiadores romanos eles relatam um episódio bem curioso, que é a separação de Júlio César e Pompeia, que foi a sua segunda esposa. Então, de acordo com os relatos antigos, Pompeia ela ofereceu um festival religioso só para mulheres, mas um camarada disfarçado de moça conseguiu acessar o evento, supostamente para seduzi-la. Esse cara foi capturado e julgado por sacrilégio, esse era o tipo penal, vamos dizer assim, mas ele foi inocentado por falta de provas de que ele tinha efetivamente aprontado alguma coisa. Mesmo assim, César se divorciou de Pompeia com a seguinte justificativa: minha esposa não deve estar nem sob suspeita. E aí daí vem aquela famosa frase: a esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Por isso seria tão ruim restringir as explicações da família Bolsonaro sobre o caso Queiroz aos autos do processo. O cidadão brasileiro merece ouvir a verdade da boca dos envolvidos em primeira mão.
Até porque, como ensina João 8,32, que é aquele versículo tão citado pelo presidente, a verdade liberta. Claro que, se a verdade for uma constatação de um crime, é mais provável que ela aprisione. Mas, pelo menos nesse caso, ela libertaria muita gente das amarras da idolatria a políticos. Bruno, sinceramente, eu não consegui identificar aí o motivo de tanta discordância, como você alegou aí no preâmbulo dos seus argumentos iniciais. Na verdade, você descreveu aí com riqueza de detalhes os fatos que foram noticiados pela imprensa e sobre fatos não cabe tanta interpretação. Eles são o que eles são. E você bem colocou, é fundamental que as pessoas envolvidas tenham excelentes explicações. E o meu ponto central, né, na minha argumentação é o seguinte: essas explicações não devem se restringir simplesmente aos autos do processo. Seria muito melhor que as pessoas envolvidas, especialmente da família presidencial, viessem a público, certo? Para prestar esses esclarecimentos. Eu acho que é o mínimo que os apoiadores, especialmente, né, os apoiadores do governo e, claro, todo cidadão brasileiro em geral, merecem. É uma questão até que transcende a legalidade e ela já orbita aí no campo da moralidade. Então, esse é o ponto. Bom, doutor, eu certamente não partilho desse elitismo de excluir a conversa de esquina do debate público. Na verdade, cumpre a nós, comunicadores, e a pessoas como você, que são especialistas, de uma forma mais simplificada, trazer esse tipo de informação especializada ao grande público. Nós vivemos uma democracia e a nossa opinião conta como a de todo mundo. Aliás, não fosse esse intenso debate público, a gente não estaria passando por essa verdadeira revolução. Porque se nós pararmos para pensar, o caso Queiroz, né, gerado aí a partir daquela identificação das movimentações atípicas pelo COAF, né, com uma lista impressionante de mais de 2 dezenas de parlamentares fluminenses, né, alguns aí com movimentação de milhões, o caso Queiroz, para os padrões que nós estávamos acostumados, se é que a gente pode falar assim, né, embora de fato não exista o que se chama de crime pequeno, é um roubo de galinha. Se você comparar com mensalão, são verbas milionárias, ou petrolão, são verbas bilionárias. Ainda assim, parece que a sociedade acordou e os políticos parece que cada vez mais vão ser responsabilizados, inclusive por questões relacionadas ao passado, por questões de menor valor financeiro. Isso é uma tremenda evolução. Se nós pararmos para pensar, dezenas e dezenas de milhões de brasileiros votaram num candidato à presidência da República nas últimas eleições que respondia a mais de 30 processos e inquéritos por acusações gravíssimas como improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, ocultação de patrimônio, formação de quadrilha, corrupção passiva. Inclusive já tem aí algumas condenações até por falsidade ideológica eleitoral. Então é essa mudança de mentalidade que eu acho que a gente pode extrair aqui como algo positivo, né? Como o contorno brilhante aí dessa nuvem negra, né, que assola o país e que, como eu disse, bastaria explicações simples, né, para tirar essa sombra da família presidencial e acabar com isso. Mas, por algum motivo, essa não tem sido a estratégia de defesa adotada pelo senador e pelos seus assessores parlamentares. E eu não sei qual que vai ser a estratégia da primeira-dama, mas parece caminhar no mesmo sentido, infelizmente. Vamos para os argumentos finais, com o tempo maior, 1 minuto e meio para cada um. Começamos com você, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, eu queria só lembrar ao telespectador que essa condenação por falsidade ideológica, imagino que você esteja se referindo ao candidato Fernando Haddad, ela foi revertida no tribunal. Essa sentença de primeiro grau era uma sentença de quase 300 páginas, que era uma coisa inacreditável. Falava de filosofia, de teoria geral do direito, era meio incognoscível. Acabou sendo revertida, a de improbidade também. A maioria dessas acusações que vieram perto das eleições acabaram sendo descartadas, mas esse não é o ponto. Eu queria ir num ponto fundamental. Caio, se nós discutíssemos na esquina e tivéssemos opiniões políticas sobre a ciência aeroespacial, nós teríamos milhares de mortos todo ano porque os aviões não conseguiriam voar. Se nós levássemos para o debate público a questão da engenharia de pontes, nós teríamos milhões de pessoas mortas todos os anos porque as pontes não parariam de pé. Tem coisas que não cabem no debate público, tem coisas que precisam do foro adequado, da técnica.
precisa do seu lugar. E isso não é elitismo, é saber o papel de cada um. Eu, como advogado, não vou me arriscar jamais discutir com o médico qual é o medicamento correto que ele deve receitar aos seus pacientes. Sabe por que isso, Caio? Porque isso pode afetar vidas e milhares de pessoas, vou repetir, podem morrer por causa dessa arrogância. Caio, seus argumentos finais? Falando em mortes, doutor, eu só queria lembrá-lo aí que discussões e debates não matam. Né? E não é o povo brasileiro que profere as sentenças, mas é o povo brasileiro que está perfeitamente apto a criticá-las. Não é o povo que constrói avião, mas é o povo que os utiliza e está perfeitamente apto a criticar os serviços das linhas aéreas. Então, você não coloque palavras na minha boca e não inverta a ordem das coisas. Não, o que eu estou discutindo aqui justamente é esse elitismo de você querer alienar as pessoas do debate público. É óbvio que ninguém é especialista em tudo. A gente sabe o perrengue que a gente passa para colher informações quando os temas do debate estão um pouquinho mais fora aí da nossa zona de conforto. Não se trata absolutamente disso. Agora, se você quiser deixar a justiça para ser um assunto exclusivamente da alta cúpula do judiciário, você vai ter exatamente o que nós temos agora. Uma bandidolatria, um Supremo Tribunal que se tornou praticamente o balcão de atendimento de interesse dos mais ricos e dos mais poderosos e cujo único mecanismo de controle, né, na omissão do Senado acaba sendo a pressão popular que de alguma forma influencia o processo de tomada de decisão positivamente. Né? Então, enquanto houver aí essa ditadura dos especialistas que alienam o povo e que, de fato, excluem a participação popular, a nossa sociedade não vai avançar, porque, afinal de contas, todo o poder emana do povo e isso está, inclusive, inscrito na nossa Constituição. Debatedores, obrigada. Bom fim de semana. Bruno e